Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a terça-feira da segunda semana do Advento. E o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós? Em especial, tudo hoje, poderíamos dizer, é belíssimo do texto. A primeira leitura nos traz justamente outra vez a Isaías. E diz o texto: uma voz desconhecida, consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Aqui vemos justamente a volta dos desterrados da Babilônia. E vemos que o texto vai nos colocar ao longo do caminho de tudo aquilo que vamos escutar dentro de um novo êxodo. Já se passaram algumas gerações, algumas décadas que este povo está neste exílio. E justamente o Senhor fala que tudo aquilo que passaram já expiou seus pecados e agora o Senhor vai lhes reconduzir uma vez mais para a sua terra. Vai lhes dar muito mais graça. E ainda o texto nos fala deste novo êxodo que supera o poder de Deus manifestado no antigo êxodo. E todo este texto é o cântico da alegria pela libertação. Continua nos mostrando o texto, e isso não tem somente a dizer ao povo de Israel daquele tempo, mas a cada um de nós. Recordemos o que diz o Senhor, que apenas escutamos, que o Senhor dará o dobro por todos os seus pecados. O Senhor nos dará muito mais, nos dará a consolação que tanto esperamos, que tanto necessitamos. Mas nós realmente temos esta confiança no Senhor? No nosso dia a dia, apesar de tudo aquilo que temos passado, as dificuldades da nossa vida humana, temos confiado no Senhor? Segue o texto. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. E aqui nós vemos justamente as palavras que no Evangelho estarão diante de João Batista. As palavras da voz misteriosa chamam a preparar uma marcha que deve de nos dar esperança ao regressar à terra prometida, ao caminharmos à terra prometida, que não é somente a Jerusalém terrestre, o era para o povo de Israel. Para nós é a Jerusalém celeste. E essas palavras de São João mostram esse caminho ainda melhor que vamos trilhar por causa da manifestação do poder e da misericórdia de Deus.
A segunda parte que agora escutamos deste oráculo diz agora ao profeta que deve dizer ao seu povo: dizia uma voz, gritai. E respondi, o que devo gritar? A criatura humana é feno, toda a sua glória é como flor do campo. Seca o feno, murcha a flor, ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é feno. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus fica para sempre. Esta primeira parte do oráculo nos mostra o quê? Que os projetos humanos têm uma vigência limitada. Que somente a palavra de Deus permanece. E o feno e a flor aqui apresentados é justamente a Babilônia, por não servirem a Deus, por não serem fiéis ao único e verdadeiro Deus, passarão como a flor silvestre, que nasce pela manhã e à tarde está seca e o vento leva. Assim também o Senhor recorda que são os nossos projetos e a nossa vida. E nós muitas vezes não temos este olhar verdadeiro para com isso. Nós estamos de passagem nesta terra. Quantos familiares nossos ou conhecidos passaram por esta terra e o que aconteceu com seus projetos e planos? Acabaram. Acabaram junto com sua vida. Mas a palavra de Deus permanece imutável até o final dos tempos. Como diz Jesus, passará o céu e a terra, mas não passarão minhas palavras. E nós, como temos vivido a nossa vida? Segundo os nossos projetos, os nossos sonhos. Isso não quer dizer que não devemos de ter projetos e sonhar, hein? Entendamos bem. Mas tudo isso deve de estar pautado naquilo que o Senhor Deus nos deixou e nos ensina. Na palavra de Deus. Naquilo que vale para a nossa eternidade. Todos os sonhos e projetos nossos devem de estar fundados em Deus. E muitas vezes não estão. Muitas vezes dizemos acreditar e que constituímos tudo em Deus e não é verdade. Nós esquecemos de Deus e queremos fazer tudo pelo nosso próprio esforço, achando que estamos fazendo o melhor. E tudo isso vai passar. Devemos de construir nossa vida na palavra de Deus, que permanecerá. Construir nossos sonhos e projetos em Deus, porque isso permanecerá também eternamente. Devemos de recordar, céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. A palavra de Deus permanecerá em nós, até mesmo na vida eterna, se nós a cumprimos. Vamos ao Salmo. O Salmo 96 hoje nos diz: olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. E vimos isso na primeira leitura. Também, ao final da primeira leitura, que havia me esquecido de falar, os últimos versículos dizem: sobe a um alto monte tu, que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas, dize às cidades de Judá: eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. É a primeira vez que num texto bíblico, no Antigo Testamento, é utilizado a imagem de um rebanho para o povo de Israel. E também para o povo de Deus, para cada um de nós. Este texto é importante e é belíssimo, como dizia. Está em conexão plenamente com o Evangelho de hoje. Mostra o poder de Deus. Está à frente, ou seja, diante de nossos olhos, a vitória de Deus, a glória que nos espera. E o Senhor nos carrega. O Senhor nos conduz, se nós nos deixamos carregar por Ele. Temos confiado no Senhor Deus? Temos realmente vivido na Sua palavra? Temos nos deixado levar nos braços do Senhor, como uma ovelha se deixa ferida, se deixa levar nos braços de seu pastor? Agora sim entremos no Salmo. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder, como apenas escutamos neste final de texto também. E diz o que o texto de hoje? Entre tudo aquilo que está escrito, o que devemos de, em especial, meditar hoje para a nossa vida?
Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome, dia após dia, anunciai sua salvação que já está em ato em nossas vidas. Nós cantamos ao Senhor Deus um canto novo, um canto de vitória, um canto de louvor. Nós bendizemos a Deus. Como bendizer a Deus? Recordemos o Pai Nosso. Não é somente santificado seja o vosso nome, o nome de Deus já é santo. Mas bendizemos a Deus com a nossa vida, santificando o seu nome na nossa vida, cumprindo aquilo que o Senhor Deus nos pede. Passemos ao Evangelho, que está em Mateus hoje, 18, de 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Apesar de ser um trecho conhecido nosso, o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje? Ao falar das 100 ovelhas e da ovelha perdida, está falando justamente do seu rebanho. Está falando daqueles que o seguem, que o servem. Mostra esta parábola a misericórdia de Deus, que busca salvar a todos os homens. No contexto do discurso da igreja, parece que se deve entender o respeito de todos os que atravessam uma situação espiritual difícil. Entendemos bem? Todos os que atravessam uma situação espiritual difícil. Então é preciso ir em busca da ovelha perdida, mesmo que heroicamente. Aqui está. Em primeira instância, o rebanho do pastor. Não são as ovelhas desgarradas que não pertencem ao pastor. Em primeira instância, está se referindo a cada um de nós, cristãos batizados. Também devemos de buscar as outras ovelhas. Devemos de trazer ao aprisco do Senhor as demais. Mas hoje, este texto fala em especial àqueles que pertencem ao rebanho. Este homem deixa 99 ovelhas no aprisco. Por quê? Recordemos, uma ovelha desgarrada, uma ovelha sozinha, é fácil presa de qualquer animal selvagem. Se está em rebanho, nenhum animal selvagem tem facilidade em atacar as ovelhas. Somente se as dispersa. Somente se estão distantes uma das outras e não podem se defender mutuamente. Por isso, sabendo que estas ovelhas já estão no redil, já estão amparadas e protegidas porque vivem uma situação espiritual fácil, por assim dizer, entre aspas, já tem uma facilidade maior com o Senhor, ele vai buscar aqueles que se afastaram da fé. Aqueles que necessitam justamente que o Senhor os reencontre e os traga de volta entre as ovelhas. Mas isso não é somente a Jesus. Nós somos ovelhas, devemos de nos deixar buscar pelo Senhor, mas também devemos de cumprir o nosso papel de sermos voz do pastor, de buscarmos as ovelhas que se perderam, de ir à procura com caridade, com amor, daqueles que estão distante do Senhor, imitando o exemplo de Jesus. Devemos de olhar se estamos caminhando retamente e buscar as ovelhas que estão caminhando de modo errante, para assim elas, indo buscá-las, indo ao seu encontro, nós possamos trazê-las de volta ao aprisco do Senhor, junto com as demais ovelhas. Esta ovelha não é uma ovelha qualquer, nem um pastor é um pastor como os demais. Neste exemplo se contém as realidades sobrenaturais, e nós sempre devemos de ter isso diante de nossos olhos. Sempre. Não nos dão a entender que jamais desesperemos dos homens que nós damos por perdidos,
que não desprezemos quando se acham em perigo, nem sejamos omissos em ajudá-los, senão que quando se desviam da vida reta e erram, tratemos de fazer que voltem ao caminho, nos alegremos com seu regresso e nos reunamos com toda a multidão, que seguem vivendo justa e piedosamente, justa e santamente. E devemos de olhar também como encerra o Evangelho, para não compreendermos de forma errada este pequeno trecho. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Jesus vai trazer de volta a ovelha perdida para cumprir a vontade do Pai. Não é simplesmente para estar na multidão fazendo número de ovelha, mas para cumprir a vontade do Pai. Para viver a santidade, para participar desta vida justa e piedosa que os demais vivem, como diz Santo Astério. Nós temos sido esta ovelha que, reconduzidas por Jesus, buscamos viver a vontade do Pai e a estarmos reunidos com as demais ovelhas que estavam distantes. Nós, enquanto imitadores do bom pastor, temos ido buscar as ovelhas que estão distantes do aprisco e distantes das demais ovelhas que estão em união com o Senhor, para trazê-las novamente em união ao Pai, para deixarem o caminho do erro e viverem o caminho da verdade e da santidade. Que possamos nos questionar e voltarmos ao aprisco do Senhor e ajudarmos os nossos irmãos e irmãs a voltarem também a Ele. Peçamos à Santíssima Virgem, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos dóceis à vontade, à voz de seu Filho, à voz do Espírito Santo, para que, reconhecendo o bom pastor, nos voltemos a Ele e, se estamos distantes, nos deixemos encontrar por Ele e nos abandonemos em seus braços, para que, voltando ao caminho da justiça, da retidão e da verdade, cumprindo a vontade do Pai, possamos participar do verdadeiro aprisco do Senhor e um dia participar do rebanho na glória eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão de Maria Santíssima, sob o seu título de Boa Pastora, o Senhor Deus de bondade abençoe a cada um de vós e a tudo aquilo que tendes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada terça-feira a todos.